Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast especial aqui. Hoje a gente vai falar sobre meios de pagamento. Estamos aqui com a Elizabeth. Muito obrigado, Elizabeth, pela presença. E muito obrigado aqui com o Robson também, dois dos principais executivos da QPago. A gente vai falar sobre meios de pagamento hoje, né? E principalmente faz parte do nosso dia a dia, né? E às vezes a gente não percebe toda a infraestrutura que está por trás. Às vezes é uma empresa, às vezes são 2, 5, 10 empresas, todos os profissionais. E, inclusive, a gente teve de certa forma, uma revolução nos últimos 15 anos no Brasil. Acho que abriu oportunidade para as outras empresas. Acho que, como consumidor, a gente percebe muito quando a gente vai num restaurante que fala assim, antes, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era uma maquininha só, né? Um nome só, 2 nomes só, né? Praticamente um duopólio nesse mercado, né? E grande parte por legislação, regulação, mudou muito, né? Abriu oportunidade para que tenhamos concorrência nesse setor, que acaba todos sendo beneficiados, né? Mas enfim, acho que adiantei aqui alguns pontos. Muito obrigado. E eu queria passar a palavra para vocês, para primeiro, antes de falar um pouquinho sobre a companhia, falar um pouquinho sobre vocês, né? Como vocês chegaram até aqui, a construção, enfim, até esse projeto, essa construção de carreira, principalmente. Começar com a Elizabeth aqui. Obrigada pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Você falou do monopólio, né? E isso faz lembrar de quando a gente chegou nesse mercado, porque quando a gente entrou, e a gente tem uma história muito compartilhada aqui, eu e o Robson, mas ainda existia aquela maquininha que não era nem eletrônica, né? E o monopólio ainda existia, faz bastante tempo. Você já vi em um museu por aí, né? É exatamente isso. Aquela de... Isso, conhecida como reco-reco, né? Justamente por causa desse movimento. Então, você passava o cartão no carbono e ligava, pedia uma autorização. Estamos muito melhor hoje, né? Então, eu venho dessa época aí, já há mais de 15 anos de mercado, em meios de pagamento especificamente. Até tem uma lenda, você me corrige se estiver errado, que dizem que aquelas... A gente pega o cartão de crédito, né? Aí tem aquelas letras mais elevadas, né? É justamente naquela época que tinha o reco-reco para pegar a letra, né? Pra herança. Saber se é herança ainda, né? O relevo. Porque pode ser liso, né? Pode. Hoje em dia não precisa ser. A grande maioria hoje né? Já liso, com os caracteres, inclusive na parte de trás do cartão já. Mas o relevo é a herança do reco-reco que precisava ter ali a marcação no carbono para autorizar uma venda via central. Boa. Muito tempo. E vocês começaram nessa época? Nessa época. Já atuando profissionalmente? Já. Nessa época, em meios de pagamento especificamente. Então, a gente vem de uma adquirência de monopólio, né? Que lá atrás tinha essa separação de bandeiras, né? E a gente acompanhou toda essa migração. Elizabeth, aqui não precisa poupar ninguém aqui. Pode falar os nomes, né? Aqui a gente arruma inimizade mesmo. A gente começou na Cielo. Cielo. Cielo hoje, Cielo, né? Hoje, Cielo. Bradescão. Porque quando a gente começou era Visanet, né? E agora a Cielo mesmo. E aí, nessa época, ainda tinha divisão de Visa e Rede, né? A Cielo era uma marca da Visa, da Visa não, né? Mas operava exclusivamente com a Visa. E aí, a gente acompanhou toda essa migração, né? Da quebra do monopólio, de como isso revolucionou, de fato, o mercado, né? E foi pra gente também de muita revolução profissional, porque você passa a ter que concorrer. E traz a gente a esse momento de hoje, né? Que a gente concorre de fato com N empresas aí nesse segmento, né? O Brasil tem se destacado. Engraçado que no velho continente, Rodrigo, a gente vê muito ainda pagamento em espécie. Na Itália chama moneta. Muitos restaurantes não aceitam nem cartão. E aqui a gente vê já o Pix, evolução, o Banco Central deu uma revolucionada aí também no setor. Mas tem muito a fazer, acredito. Com certeza, né? Eu também venho desse mercado, eu tenho quase 20 anos aí na profissão, e é engraçado pensar um pouco nessa história, porque no final todos nós aqui a gente faz parte da história, né? E quando inclusive a gente fala sobre o cartão de crédito, né, e design do cartão, como você bem comentou sobre a questão do relevo, mas quem não lembra do antigo cartão de um determinado banco que ele fez o mini cartão, né? Então assim, quando a gente pensa em design, em como isso funciona e como isso vem evoluindo, é fantástico, né? Meio de pagamento é uma coisa que está inserido nas nossas vidas, né? E essa evolução é constante, inclusive hoje, né, a gente vê que é um presente um pouco mais recente, até as próprias crianças. Você vê vários bancos ofertando cartão de crédito, né, claro, ligado a um responsável, e uma conta efetivamente de um menor de idade. Então,
Isso está muito conectado com o nosso dia a dia, isso está muito conectado com o momento em que estamos, com o mercado nacional, e dá para dizer que o brasileiro com certeza fez escola, porque muitos países vieram aqui efetivamente no Brasil aprender como é que a gente fez isso muito bem feito, né? Hoje a gente tem grandes bancos, muitos players, né, credenciadores de renome, que já processam transações há muito tempo e tem muita história para contar, né? A nossa ideia aqui é bater um papo, conversar um pouco e tentar também aprender e discutir um pouco de como é que foi essa evolução ao longo dos tempos, né? Boa, e aí como é que surge a Akepago, assim, como é que, fazendo um resumo, há quanto tempo vocês estão juntos, como é que foi a ideologia, enfim, a construção de ter uma forma de pagamento, enfim... lembrando que a gente teve, de fato, uma mudança regulatória, né, que propiciou também essa quebra de monopólio, duopólio, né, como a gente chamava lá no passado. Mas como é que foi essa ideia, né, de criar realmente... E aí, inclusive, qual que é a principal atividade? Porque quando a gente passa um cartão, como você falou, né, às vezes a gente tem uma empresa, mas a gente tem duas, né, três, cinco, né? Tem a bandeira, a gente acha que a bandeira é o cartão adquirência, enfim... Traduzir um pouco essa sopa de letrinhas aqui antes desse primeiro bloco aqui para entender o que cada um faz, né, dentro desse mercado de meio de pagamento. Não, muito legal. Nós temos algumas figuras, né, quando a gente fala de meio de pagamento. Você tem o banco emissor, que é quem efetivamente tem o poder ali de emitir os cartões. Com o passar do tempo foram surgindo novas empresas, inclusive como a nossa, né, uma fintechs, que passaram a criar formas de fazer com que empresas menores também pudessem emitir cartões, né? Porque essas empresas maiores, através de licenças, né, devidamente autorizadas pelo Banco Central, passaram a fornecer marcas próprias e aí a gente criou o famoso white label, né? Nós temos a figura do credenciador, que é quem efetivamente também é regulado pelo Banco Central, responsável por processar essas transações. Inclusive, a gente falou de um dos grandes agora há pouco, né, como a Cielo, Rede, existem vários outros mais, né, Stone. São caras que fizeram escolas, né? A gente tem a figura do subcredenciador, né, que são empresas que estão ali intermediando, né, entre a ponta final, o estabelecimento comercial, e os processadores, fornecendo produtos, serviços e tecnologia que os próprios credenciadores não conseguem ofertar para os estabelecimentos comerciais. E a gente tem os estabelecimentos comerciais, né, as pessoas do dia a dia que têm os seus negócios e que precisam, de alguma maneira, fomentar o meio de pagamento para as pessoas que estão comprando os produtos e serviços nas lojas deles, né? Então a cadeia é bem completa, bem complexa. No meio de tudo isso, a gente tem o processamento das transações, a gente tem credenciamento, desafios regulatórios, tem bastante coisa acontecendo nesse caldeirão, né? E esse surgimento de vocês dentro desse abertura de mercado, como foi a entrada de vocês, esse processo inicial? A Akepago, né, ela surgiu ali em meados de 2019, antes da pandemia. O nosso sócio fundador, Luciano, ele já tinha experimentado algumas outras empresas, né, processando transações, e ele realmente resolveu criar formas diferentes e mais facilitadas para que outros estabelecimentos comerciais e outras empresas pudessem experimentar um pouco deste mercado, mas de maneira simplificada, né? Porque hoje muito se fala sobre a questão de fintech, mas os desafios de se manter uma fintech operacional, e aí os desafios são regulatórios, de compliance, toda a estrutura operacional, são gigantescos, né? Então, nós, lá em 2019, a gente surgiu também como uma empresa para processar transações, e ao longo desses anos, a gente foi desenvolvendo nossa plataforma, nossas tecnologias, para que a gente conseguisse ofertar produtos e serviços, tanto para o cliente, né, final, o varejo efetivamente, quanto também ofertando produtos para empresas, né? Então, hoje, a Akepago é uma empresa totalmente voltada a atender os modelos B2C. No primeiro momento, a gente estava focado em atender o pequeno estabelecimento comercial, e a gente evoluiu para um modelo de plataforma, né, onde a gente consegue atender as grandes empresas para processamento de transações. Boa, excelente. Fazendo um resumo aqui nesse primeiro bloco, então a gente tem, vocês são competidores diretos da Cielo, da Rede, é aí que vocês atuam, como é que vocês prestam serviço de adquirência mesmo, né? É isso, né? Se a gente for falar do mercado como um todo, sim, né? Porque a gente oferece uma solução de meio de pagamento. Mas como produto, hoje a Akepago, ela foca em oferecer tecnologia para que outras empresas possam também se tornar um meio de pagamento. Então, a gente tem aí uma plataforma robusta
que a gente credencia algumas empresas grandes que oferecem o serviço lá na ponta. Então, a Akepago concorre, né? Mas também é uma usuária desses serviços de adquirência, né? De grandes empresas como Cielo, Rede. Tá. A gente teve uma evolução muito grande. Eu lembro de em lojas de roupa começaram a oferecer aquele cartão fidelidade, né? Que você usava o cartão, daqui a pouco aquele cartão também passava no mercado, mais ou menos nessa linha de você poder dar para o cliente se sentia pertencente àquela marca de ter o cartão daquela loja de roupa. Por exemplo, o Magazine Luiza fez isso recentemente, mas tem outras e diversas mas é mais ou menos nessa linha, assim, só para contextualizar. A nossa solução hoje, ela oferece esse sentimento, mas no meio de pagamento. Então, você pode ter a maquininha lá no estabelecimento. Com a marca da empresa. Com a marca da sua empresa. Então, é esse sentimento mesmo de pertencimento, né? De ver a sua marca lá. Boa. Só para encerrar esse primeiro bloco, curiosidades aqui do setor. Vocês têm números atualizados de como é que está o market share do setor, assim, que como você falou, Cielo há 10, 15 anos atrás, ou vamos colocar Cielo mais rede, era 100%, né? Assim, como é que está hoje o resumo, né? A gente tem, e assim, muito se fala do Pix, né? O Pix vem crescendo, mas o cartão ainda é muito representativo, né? Só nesse ano foram operados mais de 2 trilhões em transações com cartão. E deve ter sido a viagem do Gustavo aí recente, né? Deu uma... Nem 1% disso aí. Subiu um pouco. Colaborou, Gustavo. Subiu um pouco esse número. Usei papel impresso, né? Olha, e aí a gente hoje tem a pretensão de operar nos próximos 12 meses perto de 1 bi. Uhum. Então, um pouco menos de 0,5% aí desse mercado. Muito agressivo. Parece pouco, né? 0,5% do mercado, mas quando você fala do volume financeiro é bastante, né? É expressivo. Fora a responsabilidade, né? Efetivamente, porque no final a gente processa transações para um estabelecimento comercial. Então, a responsabilidade de manter esse dinheiro seguro é gigantesca, né? Então, a gente se posiciona como uma empresa que fornece, sim, soluções de meio de pagamento para diversos tipos de estabelecimentos comerciais e empresas, focado muito em tecnologia e em adequação de plataformas e sistemas a esses novos mercados, né? Para que, no final, a gente consiga descomplicar um pouco a vida desse nosso empresário que já é tão difícil no Brasil, né? Boa. Robson, Gustavo, pessoal, vamos fazer um rápido intervalo aqui. Já a gente volta para falar um pouquinho mais sobre os desafios, tendências, né, tecnologia, diferenciais competitivos, enfim, a gente tem muito assunto aqui para falar com o Robson e a Elizabeth da Akepago. É um rápido intervalo, já a gente está de volta. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso SaraCast especial comigo e também com o Gustavo Araújo, trazendo o time da Akepago, Robson, Elizabeth. E eu queria agora falar um pouquinho sobre, e pessoal, vocês vão se acostumando aqui, né? Uma das palavras que eu mais falo é provocações, né? A gente perde inimizade aqui no podcast, depois a gente sai daqui e tá tudo resolvido, né? Mas falando de prós e contras aí, de barreiras de entrada, enfim, na minha opinião, a gente teve essa mudança regulatória, né? Que também ajudou novos entrantes. Então hoje a gente chega num estabelecimento comercial e fala assim, pô, tem uma maquininha nova, daí chega na outra semana, caramba, uma maquininha nova, né? Isso é muito bom para a evolução do mercado, atendimento do cliente final, vamos colocar um lojista no estabelecimento, para o consumidor que acaba tendo menos taxas, né, taxas mais competitivas, mas para o negócio de vocês, né, quais são as vantagens competitivas de vocês, né, e de certa forma também vocês devem passar também por muita concorrência, enfim, como surfar dentro desse mercado, né, criando diferenciais, enfim, qual que são as vantagens que vocês têm em relação aos outros players, né? Então, eu brinco assim, por exemplo, a gente quebrou um monopólio da Cielo, a minha opinião, como Saravale, né? A gente, beleza. Pô, mas a Cielo não deixou de ser Cielo, né? A Cielo continua sendo gigantesca. Ela não tem mais 50% do mercado, mas tem 43%, né? Os números aqui são fictícios, né? Mas continua sendo uma gigante do mercado, enfim. Como você atuar, né, sendo
uma fintech no Brasil, nesse mercado, criar essas vantagens competitivas, né? A gente se posiciona hoje não só como uma empresa de meio de pagamento, né? A gente, de alguma maneira, busca fazer com que esse nosso cliente, ele tenha soluções totalmente customizadas, e aí quando a gente fala de customização, diferente da palavra que normalmente se usa no mercado, né? A gente realmente abre e descreve um projeto para os clientes de maneira individual. Então, nós temos clientes que com soluções simplificadas, que é simplesmente um restaurante que tem a necessidade de fazer vendas e conferir lá no final do dia o fechamento de caixa, até soluções mais robustas, onde você tem uma arquitetura ali de processamento de transação, de split, de divisão de valores, Sim. de liquidação descentralizada. Então, o nosso grande diferencial hoje é fazer com que esse nosso cliente consiga abrir um projeto e a gente customize 100% essa modalidade de pagamento para a solução dele. Hoje no mercado você até tem algumas empresas que falam que de alguma maneira prestam esse tipo de serviço, mas isso é extremamente complexo, porque hoje o empresário ele tem diversos fornecedores, né? Se a gente for pensar exclusivamente na cadeia de meio de pagamento, ele precisa contratar uma maquininha, ele precisa ter um sistema de conciliação, ele precisa ter um sistema muitas vezes financeiro, ele tem que ter normalmente um ERP para fazer a gestão efetivamente de estoque, conectado com tudo isso. O que a gente faz hoje na AQBank, junto com a AQPago, né, porque a AQPago ela faz parte de uma holding, é fazer com que de maneira mais simplificada esse comerciante cada vez mais se preocupe no seu negócio. E deixe que a tecnologia e o fornecimento de soluções fique com a gente. Então, literalmente, a gente senta com cada um dos nossos clientes para desenhar o projeto que ele deseja. E não é o projeto que nós queremos, né? E isso muda totalmente a experiência do nosso cliente no final. Como vocês não são banco, certo? Não somos banco. Tá. Esse mercado foi uma competição. Eu lembro do Safra entrando com a maquininha PJ. A Safra Pay. Nossa, como foi? Aí veio o PagSeguro, aí veio o Stone, abriu capital na Nasdaq, e aí veio o GetNet do Santander, da Espanha, assim, enfim. E aí ficou uma briga de taxas. Antigamente a adquirência tinha uma taxa muito alta. A competição com a concorrência permitiu reduzir, não sei hoje é o certo, mas de 1% a 2% em crédito e débito, enfim. Vocês conseguem oferecer uma competitividade em frente às fintechs, que tem também esse custo menor, que acabaram tirando dos bancões essa... vamos dizer, concentração. Vocês hoje conseguem competir com eles? Hoje a gente consegue competir porque a gente briga lá com esses bancões, né? Também com o volume que a gente entrega. Então, como a gente entrega um grande volume, a gente consegue repassar para o nosso cliente uma taxa muito competitiva. E aí, quando ele olha para o pacote de taxa que a gente tem, com mais todos esses serviços que o Robson comentou, a AQPago entrega para ele um pacote personalizado pelo mesmo preço que ele só teria uma máquina no balcão. Então, acho que é o conjunto da obra mesmo, né? A taxa por si só, hoje, esse produto, né, que é a maquininha em cima do balcão, ela por si só é um produto já extremamente defasado, né? Porque campanhas podem ser realizadas, as taxas podem ser reduzidas, às vezes por um tempo, ou seja, esse produto por si só, a maquininha, ele automaticamente não gera grande valor agregado. O que nós fazemos, né, dentro da AQPago é fazer com que sim, ele tenha uma maquininha, mas diversos outros produtos e serviços que no final, né, da conta ali do grande empresário vai fazer com que ele reduza custo. Muitas vezes o empresário ele pensa muito no custo da máquina, mas ele não pensa nos custos totais, né, desses outros produtos agregados que ele precisa ter para fazer com que a empresa dele funcione. O que a gente faz efetivamente na prática é simplificar essa jornada e, consequentemente, isso gera uma redução muito grande de custos na operação dele, né? Boa. Como é que vocês veem principalmente os próximos passos, né, no setor? Como você fala assim, você tem o Pix que entrou muito rápido, mas como é que vocês veem essa evolução do meio de pagamento, né? Agora a gente tem, de certa forma, já dando acho que um grande passo, talvez a gente está gravando aqui em 2024, mas indo para 2025, né? A gente tem talvez a implementação do Drex, né? O Drex de fato vai virar uma moeda digital, né, onde a gente consegue acompanhar e esbarra em algum momento também com meios de pagamento, né? Mas como é que vocês veem os próximos passos? E eu vou de novo, né, pessoal? Aqui é para perder amizade mesmo. Mas será que em algum momento, por exemplo, né, como você falou, Elizabeth, a gente vai perder, vai sumir o cartão de crédito, né? Talvez, já respondendo um pouco, mas talvez a parte plástica, né?
transformando dentro do celular. Como é que vocês veem os próximos passos no meio de pagamentos, principalmente no que tange a atividade de vocês? Assim, na minha opinião, eu não acredito que o cartão de crédito ele vai assumir, ele vai, de certa forma, ser incorporado a outras soluções, vão dar uma nova roupagem, assim como fizeram historicamente. Né? Então a gente estava falando mais cedo sobre a questão do cartão que tinha alto relevo e aí hoje ele não tem. Antigamente o cartão ele tinha os números na frente, hoje em dia os números estão atrás. Então, tudo de alguma maneira vai se transformando. E eu acredito que o cartão de crédito ele vai continuar sendo uma das grandes receitas, né, em meios de pagamento. Claro, nós temos novos desafios, inclusive desafios regulatórios e de segurança, né, para implementar, por exemplo, o Drex, combinado com uma questão muito enérgica, né, cada vez mais o Banco Central atuando dentro desse segmento, principalmente com uma grande preocupação em relação às questões de lavagem de dinheiro, né? Então, se você olhar agora historicamente, a quantidade de casos que a gente vem tendo no mercado nacional, que é um mercado muito seguro, tá? Muito evoluído, muito digitalizado, mas a quantidade de casos que você tem envolvendo situações de lavagem de dinheiro, isso realmente preocupa, né? Porque, de alguma maneira, você precisa inserir esse dinheiro ilícito dentro do sistema econômico brasileiro, e uma das formas de você conseguir fazer esse mecanismo funcionar é através de meio de pagamento, né? Então, assim, nós temos grandes desafios. Não acredito que o cartão de crédito ele vai assumir, mas ele vai se transformar num produto muito melhor do que era no passado. Um ponto interessante e que o Robson até puxou ali é a questão da confiabilidade, né? Porque o cartão de crédito ele já traz essa segurança do usuário, né? Hoje, quando a gente pega as transações de Pix, elas já são em volume, em quantidade, o maior movimento, né, que a gente tem hoje de transações. Mas quando a gente pega em valor, elas estão atrás de TED em primeiro lugar e cartão de crédito em segundo, o que demonstra que as pessoas têm mais confiança nesses outros tipos de operação. Então, eu também não acho que o cartão de crédito vai morrer, ele vai se reinventar e esses outros produtos precisam desse tempo também para ganhar essa robustez, né, em segurança e oferecer de fato para o cliente essa sensação de confiança mesmo na utilização desses produtos. Boa. Cartão de crédito que morreu só o meu mesmo, né? Que eu tô esperando virar o mês aqui pra... Imagina o meu, como é que tá, hein? Então. Bom dia bom. E é engraçado você falar do cartão especificamente, né? Porque ele vem se transformando. Antigamente era muito comum, por exemplo, antes da própria digitalização dos próprios bancos digitais, era comum, normal, todo mundo pagar as anuidades de cartão de crédito, né? Sim. Hoje em dia, muitos bancos, inclusive, se posicionam contra isso, né? Não, eles têm outras linhas de receita. Então, o cartão de crédito, ele vai se transformar. O que eu acho que deve, de alguma maneira, fazer com que isso seja acelerado ou não, é muito a experiência. Porque se você pegar hoje a experiência do Pix, ela é uma experiência bem legal, né? Segura, né? E o próprio Banco Central vem pensando bastante em segurança, em melhorar a experiência dos produtos. Ele vem agregando novas soluções dentro do Pix, como o próprio o Pix parcelado, né? Então você tem uma agenda regulatória bastante enérgica e, com certeza, as bandeiras, né, que efetivamente são responsáveis pelo arranjo de cartão de crédito, estão tentando, né, criar novos produtos, assim como eles vêm fazendo nesses últimos anos, né, que é fazer com que o cartão de débito cada vez mais seja fomentado na utilização do e-commerce. Há 3, 4, 5 anos atrás, isso era praticamente impossível de acontecer. E hoje já é uma realidade, né? O cartão de débito ele é utilizado no e-commerce de maneira segura. Então eu acredito muito na transformação, né? Indo nessa pergunta que eu ia fazer agora, era nesse tema justamente do e-commerce, as multiplataformas. A gente está indo para o final do quadro aqui, mas vocês podem complementar depois. Em relação hoje ao empresário que você atende, ele está mais na plataforma e-commerce ou ele está no físico? Ou você atende a indústria, o varejo, onde você hoje tem mais penetração no setor assim, de market share? Hoje nós atuamos muito mais no mundo físico, né? Mas a gente tem algumas operações efetivamente que processam transações online, né? Através de e-commerce ou link de pagamento. Mas
a nossa maior base, cerca de 78% dos nossos clientes estão atuando presencialmente, né? Então, é aquele comércio, é uma indústria, é um grande varejista que precisa efetivamente do processamento de transações combinado com outros produtos e serviços, né? E como está o crescimento de vocês em 5 anos? Vocês já chegaram ao número de clientes que vocês desejam ou vocês buscam mais? Como que está aí? Acho que todo mundo busca mais, né? Mas a nossa projeção, ela tá traçada aí para os próximos 24 meses mesmo. E aí a gente tem essa projeção de alcançar 1 bi nos próximos 12 meses, né? 2025. 1 bi de faturamento. 1 bi de volume transacional. Volume transacional. Na QPago, sem somar os outros produtos, né? E dobrar esse volume em 2026. Boa. Excelente. Excelente. Boas metas. Pessoal, vamos fazer mais um rápido intervalo, né? Porque já no próximo intervalo eu tenho certeza que essa meta vai ser acelerada aí, talvez um bi fique pouco, beleza? A gente faz um rápido intervalo hoje aqui com o time da QPago. É rapidinho, te espero já o nosso SaraCast especial com o time da QPago. Até mais, tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui com o time da QPago, nosso SaraCast especial, também com o Gustavo Araújo, e a gente está falando aqui sobre transações, né, sobre as metas, enfim. Eu queria colocar, o Robson, um pouquinho sobre até onde vai, né, vocês falaram assim, pô, e para quem, de novo, para quem está usando um cartão de crédito, tem duas, como eu falei lá no começo, né, 2, 3, 4, 5 empresas atrás de uma transação, e cada uma tem uma responsabilidade, né? Cada uma tem um risco, uma operação. Até onde vai a responsabilidade de vocês, né? E até onde vocês estão agregando serviços aí para os seus clientes, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Uma fraude, acontece uma fraude, né? Pô, de quem que é essa fraude? A fraude é da bandeira, do emissor, do adquirente, de vocês? Não, mas a gente também pode agregar um serviço, um antifraude, enfim, para explicar um pouco como é que é o dia a dia. Pô, passei um cartão ali, né? Como é que entra, onde é que você entra, onde é que você atua, dali para frente começa a ser a responsabilidade do banco, da bandeira, né? Para a gente entender um pouco o que é serviço, o que vocês agregam, podem ou poderiam agregar de valor dentro de uma transação, né? Não, legal. A gente hoje sim tem soluções que garantem ali para o nosso cliente final maior segurança, né? Quando você pergunta de quem é a responsabilidade, de maneira muito simples e transparente, a responsabilidade é de quem processa a transação, neste caso a responsabilidade é nossa, né, efetivamente. Tá. É claro, existe um conjunto de responsabilidades, porque nós por si só não processamos essa transação sozinha, a gente depende de um credenciador, a gente depende de bandeira e cada um tem as suas responsabilidades, mas o que a gente faz aqui no nosso caso como a gente está conectado muito com o nosso cliente, é fornecer soluções de segurança cada vez mais robustas para ele vender na ponta, sim, de maneira muito tranquila, né? Quando a gente fala de um mundo físico, né, onde temos a tradicional maquininha, que a maioria dos cartões no Brasil, praticamente de forma massiva, são realizados através de transações com chip, e isso garante sim uma segurança, porque você tem um chip, toda a segurança que existe dentro do chip mais senha, isso é uma transação muito segura. E aí a insegurança vai para o mundo online, né? Link de pagamento, e-commerce, e aí é que a gente entra também com soluções antifraude para garantir e fazer validações efetivamente na transação, gerando maior segurança para o nosso cliente final, né? Isso tudo pensando também na experiência, né? Porque no final, o estabelecimento comercial, muitas vezes ele nem tem a preocupação com efetivamente o mecanismo de fraude. E a gente tenta fazer isso de uma maneira muito transparente, muito natural. Porque no final, a fraude é um evento raro, né? A grande maioria das transações, elas realmente são transações boas, né? Mas algumas dessas operações precisam realmente passar por um filtro ali. E a gente faz hoje ponta a ponta, né, para os nossos clientes, oferecendo uma plataforma bastante segura e robusta. Inclusive o Brasil ele é referência, né, nas práticas contra a lavagem de dinheiro. Eu digo o sistema financeiro, né, o sistema bancário ele realmente é muito bem preparado. Obviamente aí os meios que são utilizados fora desse segmento, né, são vários. E aí eu queria até aproveitar aqui, quando vocês estão olhando para o segmento, vocês falaram que o cartão não vai mudar tal. Você acha que o empresário ele tem essa tendência a ter tudo da marca dele? O cartão, a máquina, vocês darão o suporte? Ou vocês acham que talvez o mercado ele tende a continuar usando o banco? Como é que está essa tendência de vocês, assim, de setor empreendedorismo?
O banco também não vai morrer, né? A gente vai se reinventar, né? O banco vai fazer um produto igual. E é bem legal esse olhar, né? Porque a gente também viu esse movimento dos bancos, né? Antigamente tudo se resolvia numa agência, agora alguns nem têm agência, né? Já são 100% digitais, né? E a gente acaba que realmente vê essa reinvenção dos bancos. Falar assim, todo mundo vai ter a sua marca? Não. Mas a gente tem muitos negócios que a marca para ele é o sonho, né? É aquilo que ele quer de fato ver. Então, acho que vai caminhar junto. A gente tem hoje, a Akepago oferece uma solução que possibilita o cliente ter tudo com a marca dele. Então, a maquininha, a filipeta, comprovante, sai tudo ali com a marca dele. E é um dos nossos diferenciais, sim, ser o white label, né? Mas a gente ainda tem que ter o apoio de grandes bancos, ainda tem que ter o apoio de grandes credenciadores. Então, acho que é realmente uma reinvenção. Acho que a gente está numa era de trabalhar muito em conjunto, né? Antigamente, esse monopólio, ele existia também aquela postura, né? De eu sozinho faço muita coisa, né? Então, hoje, acho que a indústria trabalha muito mais em conjunto. Porque até na questão de responsabilidades, o banco continua fazendo o papel dele. Exato. A credenciadora continua fazendo o papel dele, vocês são um complemento a todo o trabalho em conjunto, né? Acredito que tem que ter uma sinergia entre as partes também, para poder dar certo esse trabalho. Né? O que a gente oferece hoje, ninguém oferecia, né? É realmente um complemento, né? Os bancos hoje não oferecem nada personalizado, né? Então, é justamente a nossa parte aí dessa cadeia, né? Oferecer soluções que sejam personalizáveis, que tenham a sua cara. E eu vejo muito esse movimento mesmo de trabalho em conjunto. E a tecnologia por si só, por mais que a palavra seja muito linda de se dizer, né, ela é extremamente desafiadora, porque você fazer desenvolvimento, você contratar um desenvolvedor, você fazer gestão dessas pessoas é extremamente complexo. E então, um dos nossos diferenciais é justamente fazer com que a gente desburocratize esse processo tecnológico desse nosso cliente, porque a tecnologia é fornecida por nós, né? Por isso que cada cliente que nós temos dentro da nossa empresa, indiferente da necessidade que ele tenha, para nós é um projeto customizado. Claro, nós temos determinados clientes que querem simplesmente uma maquininha para processar transações e a gente atende, mas a gente também atende grandes companhias com projetos extremamente fantásticos e brilhantes e alguns cases de sucesso, né? Então a gente a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia para justamente fazer com que a vida desse nosso cliente seja um pouco mais fácil, né? Ele se concentre efetivamente no negócio dele. Porque no final, meio de pagamento, né, é simplesmente um pedaço da experiência de compra de um produto ou serviço no estabelecimento comercial. Quanto mais transparente isso for, melhor é para o nosso cliente, né? Até uma pergunta que eu deveria ter feito lá no começo, mas como é que funciona o modelo de negócios, né? Não sei se todo mundo conhece o modelo de negócios da Cielo, da rede, enfim. Mas vocês participam de uma receita fixa e variável, só fixa? Porque eu queria entender também como vocês podem estimular o cliente, né? A ser mais eficiente, a reduzir custo, gerar mais receita, enfim. Então é um pouco dessa provocação, né? Como que a sua receita também pode ajudar, né? Estimular também o cliente a gerar mais receita, né? Não, com certeza. Nós recebemos uma parte do MDR da transação, né? Então no processamento de uma venda você tem uma parte basicamente que está com o credenciador, uma parte de bandeira, uma parte de banco e o nosso pedaço efetivamente, né? Dentro da Akepago nós temos alguns mecanismos que controlam, a performance transacional dos nossos clientes, aí a gente está falando da unidade do cliente com vários estabelecimentos, ou às vezes individualmente. A gente tem uma área que controla indicadores, inclusive a gente consegue informar para o nosso cliente se existe algum descomportamento para baixo ou para cima, transacional num determinado ponto de venda. Então a gente tenta de alguma maneira fazer com que a nossa tecnologia e as informações que a gente tem de processamento de transações gerem insumo para esse nosso cliente. Porque no final, o estabelecimento comercial que tem ele pode ter 2 ou 3 máquinas. Mas como é que eu vejo muito, né? Como é que eu consigo de alguma maneira trazer essa informação para o nosso cliente de maneira veloz? De maneira rápida. E aí a gente faz isso através de BI, através de tecnologia, fazendo com que no final ele economize dinheiro, né? Porque não necessariamente você ter a taxa melhor significa que você vai ter maior rentabilidade, né?
a gente consegue, de alguma maneira, entregar isso para o nosso cliente, fazendo com que ele tenha visibilidade real do que está acontecendo na operação, e isso se traduz em maior receita para ele também. Até fazer um complemento, eu atuei um tempo em adquirência, viu, Saravalho? Já tem uma história, hein? Tem história, hein? Mais um monopolista. Os cabelos brancos aqui, ó. Monopolista. No tempo de mercado financeiro no Santander, eu atendia pessoa jurídica e trabalhei muito com a GetNet, na época do... Fui bancário, né? A GetNet, quando veio pra... Lembra-se dessa época? A GetNet fala assim, nossa, vai quebrar o duopólio. E eles conseguiram, né? Conseguiram fazer um trabalho. Acho que foi meio pioneira ali, né? Depois das duas, né? Depois veio Stone, PagSeguro. Mas eles são até uma empresa de capital aberto separado do Santander Banco, né? Um grupo como um todo ali. Então eles têm uma estrutura enorme, né? Mas eu via muito, principalmente o microempreendedor, MEI ou empresário ali faturando 20 mil por mês, um restaurante, por exemplo, assim, né? Vou citar o Brás, onde eu atendia, Brás. É uma região gira muito dinheiro. Então ele tinha que ter 3 maquininhas para dividir o faturamento, até por questão tributária. Ele preferia ter 3, 4 adquirências. Então ele ficava ali, imagina a bagunça para poder prestar contas, né? Se ele tiver várias máquinas, você consegue consolidar? Ou não? Tem que ser justamente a de vocês, né? Não, a gente consegue, não de marcas diferentes, mas a gente consegue, com alguns produtos que nós temos, e aí eu vou dar o exemplo, o split de pagamento, né? Que faz com que você consiga separar o valor da liquidação daquela transação em múltiplos estabelecimentos comerciais. E aí, dando um exemplo muito simplista, né? Você tem lá o salão de beleza normalmente é uma PJ, né? E você tem o dono, efetivamente, e muitas vezes as pessoas que trabalham ali dentro também são PJs. São MEIs. Aí você tem, exatamente. A nossa solução, ela faz com que uma determinada transação, que é o pacote de beleza realizado naquele determinado estabelecimento comercial, né? Ele seja dividido em múltiplas partes. Então, o cliente, no final, que é o pagador, ele realiza uma transação e a gente consegue separar a liquidação dessas transações para o cabeleireiro, para a manicure. Isso ajuda muito nas questões de tributação, na responsabilidade efetivamente, e você processa simplesmente isso numa única transação, né? Numa máquina centralizada. As nossas soluções, elas tentam de alguma maneira fazer com que ao máximo o estabelecimento comercial e o nosso cliente utilize as nossas soluções, né? É claro, muitos deles têm outras operações com outros concorrentes, mas da experiência que a gente tem, a grande maioria dos nossos clientes que utiliza centraliza as transações na nossa plataforma, porque a gente consegue ofertar uma solução muito robusta, escalável, e que no final do dia, né, não dá problema. A gente não pode ter problemas de estabilidade, então a gente realmente processa essa transação de uma maneira muito veloz e confiável. A gente lá atrás tinha muito problema de não funcionar, né? E o que o Robson traz de robustez, né? Por que as pessoas tinham mais de uma? Porque em algum momento aquele chip não funcionava, a operadora ficava fora, e a nossa solução hoje, ela traz essa robustez de fato. Então, assim, a gente não fica fora, o nosso chip opera com várias operadoras, então, assim, tá sempre funcionando. Não tem por que ele ter ali no balcão várias máquinas mais, e com essa facilidade de ter todos esses outros produtos vinculados ali na Aquepago. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma área, né, que é a nossa área de logística, ela controla uma coisa que é imperceptível para todo, que é o chip que vai dentro do POS. A grande maioria dos chips hoje que vai dentro desses terminais, né, porque por mais que eles possam se conectar através do Wi-Fi, mas a grande maioria das transações são feitas através da rede de telefonia, né? Então você tem um chip de dados ali dentro. Esses chips, eles são muito multi-operadoras, então eles atuam com várias operadoras e as empresas de alguma maneira tentam se conectar com a melhor antena e com a melhor operadora. Mas a gente tem um mapeamento a nível Brasil de quais são as regiões em que as operadoras melhor funcionam. Então, eu não vou mandar um determinado chip configurado para uma região que eu sei que lá a operadora B é a pior. Então, a gente tem esse cuidado para que o nosso cliente, no final, não seja impactado, né? A gente tenta, de alguma maneira, fazer com que a nossa máquina esteja o mais perto do 100% de disponibilidade possível, né? Boa, excelente. Pessoal, papo bom, passa muito rápido. A gente precisa fazer um último intervalo aqui. O último quadro. E a gente já a gente volta aqui com o time da Aquepago, com o Robson, Elizabeth. Rapidinho, um último intervalo. Te espero já. Até mais. Tchau.
Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso SaraCast especial com o time da AQPago, com o Robson e com a Elizabeth, e aqui a gente preparou as piores perguntas, né, Gustavo, para o final agora, aquela emoção, né? Mas eu queria até, se vocês pudessem fazer um resumo, antes de fazer as perguntas, né, pessoal, Robson, Elizabeth, deixa como encontrar vocês, né? O site da AQPago, LinkedIn, Instagram, qual que é a melhor forma para encontrar, tirar as dúvidas, enfim, também para quem quiser virar cliente, para quem quiser fazer sugestões, reclamações, enfim, elogios, né? Tudo ali, como encontrar a AQPago. Hoje nós estamos disponíveis através do site www.aqpago.com.br. Também você nos encontra nas redes sociais, no Instagram, né, efetivamente. Lá no nosso próprio site tem toda a nossa parte de comunicação, área comercial. Se houver interesse, é só entrar em contato com a gente que você vai ter uma experiência fantástica conhecendo as nossas soluções. Boa, maravilha. Excelente. E só curiosidade como cliente aqui, independente do tamanho do cliente, do setor, enfim, vocês atuam, como é que é o nicho de vocês, assim? Eu sou uma MEI, eu quero receber, eu sou, como você falou, eu sou prestador de serviço. Quem que são os clientes aí? Né? Não numa média, mas quem que vocês atuam? Né? Vocês vão de um funcionário individual até 1 milhão de funcionários, enfim, como é que funciona aí para hoje nós temos aí um campo de atuação muito customizado para grandes clientes, né? Porque essas grandes indústrias, grandes corporações, elas fazem com que de alguma maneira a gente tenha que ofertar produtos e serviços exclusivos, né? Inclusive customizados. Então a maior parte dos nossos clientes são clientes de grande porte, né? E que exigem ali um atendimento muito mais personalizado. Mas a gente também atende o estabelecimento de pequeno porte, né? O varejo, como se tradicionalmente... Mas tem um mínimo de faturamento para você poder fazer o... Não, a gente atua com todo e qualquer tipo de estabelecimento comercial, indiferente do porte, inclusive com pessoas físicas, né? Sim. Legal. A pessoa física também consegue se credenciar. Então, o prestador de serviço, o MEI, ele consegue também ter o acesso. Quantos clientes vocês têm hoje, assim, na base? Hoje, na AQPago, a gente tem por volta de 45 mil clientes, tá? Ativos. Processando diversos tipos de segmento, né? Então, a gente atua tanto no segmento de atacado, a gente tem drogaria, farmácias, um estabelecimento comercial pequenininho, restaurante, então é bem diversificado. E as praças? Todo nível Brasil ou tem uma praça específica que tem mais cliente, assim, onde tem mais procura? Por incrível que pareça, nós estamos posicionados muito mais nas regiões satélites, né, das grandes capitais. Então, talvez até porque, inclusive, as grandes marcas, né, os grandes credenciadores, eles fazem uma força gigantesca comercial para que nos grandes centros você tenha ali a presença das marcas deles, e a gente automaticamente vai numa linha contrária, né? A gente atua muito nas regiões satélites, nas regiões, nas cidades pequenas, onde efetivamente esses estabelecimentos comerciais são mais assistidos, né? Em relação à parte de B2B, aí sim a gente está falando das grandes capitais, né? Tá. E comércio eletrônico também vocês são fortes também, venda online. Também de meio de pagamento. Venda online. E aí a gente tem a Elizabeth capitaneando essa nossa área de produtos e canais, fazendo com que tudo isso funcione muito bem. Maravilha. Agora vamos à parte que a gente fala um pouquinho do dia a dia, do cotidiano, o que errou, o que acertou. A gente chama de erros e acertos aqui. Aqui vocês fazem parte do negócio, vocês são sócios do negócio, estão ali dia a dia, mas nesses 5 anos, quase 5 ou 5 anos, vocês devem ter aprendido bastante aí com as boas práticas, também com erros. Então fala um pouquinho pra gente de erros e acertos de vocês nessa vida empreendedora do segmento de vocês. Vou falar primeiro de erro, então. A gente aprende errando, né? A gente aprende errando. Muito bom errar. A gente teve uma experiência no início de muito crescimento, e aí em algum momento teve ali uma falta de cuidado com essa base de clientes, né? E aí a gente viu rapidamente uma queda no nosso volume financeiro. Então, acho que ele encostou a maquininha ali e foi usar outra, né? Exatamente. Tem que ter um relacionamento sempre. Né? Isso. E aí a gente chega no acerto, que hoje a gente tem, né? Então, o erro foi que em algum momento a gente descuidou desse cliente e a gente abriu essa porta para que ele buscasse uma outra solução. E hoje isso é um dos nossos acertos, que a gente cuida desse cliente, né? A gente tem de fato um atendimento personalizado, a gente tem um atendimento humanizado, que hoje
é um diferencial também, né? A gente tenta entrar em contato com a maioria das empresas e você tem ali um chatbot, né, para te responder. Então, esse é um diferencial hoje da gente, que é a qualidade do nosso atendimento. O tempo de resposta para os problemas, porque problema todo mundo tem, Não né? Não tem, lógico. Não tem jeito. E esse segmento é muito concorrido. É muito concorrido. Então, a gente teve esse erro, que foi essa falta de cuidado, a gente sentiu na pele essa queda de volume e a gente conseguiu retomar. E hoje a gente apresenta como um diferencial, como um acerto a qualidade do nosso atendimento. É um orgulho da companhia. E ainda na linha dos erros, né? No passado a gente, assim como diversas empresas, a gente estava muito focado em brigar por taxas. E a taxa por si só, a máquina por si só, ela não gera valor agregado. Porque no final, hoje eu consigo de repente até ofertar uma taxa melhor, mas amanhã um determinado concorrente maior e que tem mais escalabilidade... O famoso cliente taxeiro, hein? Ele consegue... Que aí não é. Isso tem em todo lugar. Pois é. E quando você fala dessas promoções, existem coisas realmente mirabolantes, né? Por tempo determinado, mas que são realmente... extremamente agressivas, né? Então, um dos erros foi justamente a gente, no primeiro momento, olhar muito para a taxa. E a gente viu que isso, por si só, não funciona. No momento 2, assim, a gente aprendeu efetivamente, né? A gente começou a agregar soluções, produtos e serviços, soluções customizadas, um atendimento, e a gente tem um case muito legal de um cliente nosso que ele trabalha no setor de vestuário, ele tem algumas lojas, né? E a gente conseguiu, com esse nosso time de BI, e olhando efetivamente para os números, sinalizar para ele que uma determinada loja estava com o faturamento caindo. Não era uma queda expressiva, mas semanas a semanas o faturamento na loja vinha caindo. Isso de alguma maneira nos chama atenção, porque a gente tem pessoas que controlam efetivamente todos esses volumes. Isso chama atenção, a gente chamou internamente alguns times para discutir, vamos falar com o cliente. E a gente falou, olha, deixa eu entender o que está acontecendo, essa determinada loja está crescendo, essas determinadas lojas aqui estão estabilizadas, mas essa loja em especial está com o volume reduzindo. Num primeiro momento, a gente acreditava que, inclusive, como a gente falou agora há pouco, a nossa máquina estava sendo trocada, né, graduativamente por um concorrente, quando na verdade não era isso. Né? O próprio cliente identificou, agradeceu, né, a gente ter sinalizado. No final era um problema de falta de produto. As pessoas estavam indo na determinada loja, né, para comprar falta de estoque. Ele estava perdendo faturamento porque ele não tinha estoque de determinados produtos que deveriam estar sendo ofertados. Claro, e olha só, né, lá na loja você tem um gerente de loja, você tem atendimento, você tem efetivamente as pessoas que fazem o dia a dia acontecer. Mas através do comportamento de meio de pagamento, né, da modalidade financeira, a gente conseguiu identificar que existia um problema na loja, a gente só não sabia qual era. E depois, por consequência, o proprietário conseguiu identificar o que era e a gente conseguiu voltar ali a ter os números que a gente tinha anteriormente, né? Então, esse é um case bem legal. Boa. Muito bom. Excelente. Excelente. Pessoal, para a gente encerrar aqui, que o papo passa muito rápido, eu queria que vocês deixassem um recado final, né, para quem é cliente, para quem, enfim, está nos ouvindo aqui. A gente sabe também que tem um cenário desafiador, por vários motivos, né? Mas acho que o grande recado aqui para a gente também, que é do mercado financeiro, que chama-se juros altos, né? E a gente sabe que muitos dos nossos clientes também são empreendedores, né? Empresários. Ao mesmo tempo, acho que hoje a gente tem soluções como vocês que ajudam a ser mais eficiente, reduzir o custo da transação, né? Mas queria que você aproveitasse o momento aqui para passar um recado tanto para a QPago como para os potenciais clientes, parceiros, enfim, todo mundo que está nos ouvindo aqui, né? Talvez um tom de otimismo, né? Esperando um 2025 melhor, né? Talvez, vamos ver se a gente consegue reduzir esses juros, reativar a economia. A economia, de certa forma, tem marginalmente surpreendido aí positivamente, mas a gente está com esse ambiente aí que acho que cada vez mais as empresas procuram otimização, eficiência, né? Porque sabe ali que qualquer ponto percentual ali na margem líquida às vezes pode ser o lucro ou prejuízo no ano, né? Eu acho que nesse momento de virada de ano, que é a hora que realmente a gente começa a pensar fazer conta do passado e pensar no que vai fazer no ano que vem, né? Então, a gente tem hoje, a QPago oferece hoje soluções que possibilitam você tirar esse sonho da gaveta, né? De ter sua marca ali, de ter seus produtos. Mas também a gente tem por trás disso um time que apoia
você a entender esse negócio, né? Porque quando a gente fala de meio de pagamento parece fácil, mas a gente já falou aqui em várias oportunidades dos desafios disso, né? Então a gente tem hoje um time completo para auxiliar também. Então acho que a mensagem para quem está pensando nisso é procura a gente, porque a gente tem uma forma personalizada de ajudar, né? De mostrar um caminho, porque 2025 tá chegando e a gente quer o quê? Um caminho novo, né? Vamos fazer diferente? Sim. Então, acho que esse seria o meu... Boa. A minha dica para 2025. A Cri, assim, de antemão, agradecendo, né, a todos os clientes que de alguma maneira acreditaram, né, na força da nossa marca, no atendimento, no nosso produto e serviço, porque, novamente, tudo não é sempre perfeito, a gente tem problemas, né? Todas as empresas têm, mas a gente tenta de alguma maneira lidar com os problemas de maneira muito veloz, e isso realmente faz a diferença para o cliente na ponta. Em relação ao mercado, eu como bom brasileiro, acho que temos grandes desafios, né? O governo tem bastante desafio, mas existem diversas pessoas trabalhando tanto no banco, né? E os empresários por si só, quando você conversa com eles, eles não estão contentes, mas no final, tá todo mundo muito esperançoso que o de 2025 vai ser muito melhor que 2024, porque no final a gente se reinventa, estão vindo novos produtos, serviços, novas formas de ganhar dinheiro mais baratas, né? E o que a gente vem buscando efetivamente é isso, né? Maneiras de conseguir performance operacional para que o nosso estabelecimento comercial, o nosso cliente, consiga de alguma maneira, através de alguns pequenos bips, Sim. esses pequenos bifes vão fazer que no final do ano ele consiga ter um sorriso extremamente gratificante, né? E aquele sentimento de que eu realmente consegui ultrapassar todas as barreiras que tive durante o ano foram realmente cumpridas. Excelente. Aqui pegue. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Elizabeth. Reforçando o site aquepago.com.br. É isso aí, Gustavo. Muito obrigado novamente pela presença. Estou de volta, Sara. Estamos aí. Obrigado, mestre, por mais uma oportunidade aqui. Cada história incrível que a gente conhece dos empresários que tem no Brasil. E agora ele vai abrir a fatura do cartão aí, não sei se ele vai estar aqui presente nos próximos encontros, né? Mas muito gentil, obrigado novamente, Elizabeth e Robson, aqui pela nosso encontro aqui com o time da Aquepago. Obrigado novamente, Gustavo Araújo. Lembra sempre de acessar o site oficial aquepago.com.br e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais, tchau!